Obrigado, Jorge. Vamos convidar o meu amigo Lawrence para sentar aqui e a Natália e o Diego para cantar a música que vai anteceder a fala do Lawrence. E o tema que a gente escolheu para o Lawrence tem uma história muito bacana que eu vou contar daqui a pouquinho. Existem alguns momentos da nossa vida que a gente se sente muito sozinho, que a gente se sente extremamente fora do mundo. E quando isso acontece, nós nos sentimos em uma completa escuridão. Nós não escutamos as pessoas, nem aqueles que pegam no nosso pé, nem aqueles que tentam nos ajudar. E a gente às vezes entra num momento de grande dificuldade. Mas, como Jorge disse, nos tornemos trabalhadores do Cristo, deixando que Ele se aproxime de nós. E existe uma maneira muito fácil, muito simples e muito bonita, que é a prece. E para a gente entender um pouquinho disso, a música Revida, de Gladstone e Tim. Sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, um universo sem cor. Acende claridade e resplandece e acalma a tempestade. Onde o gládio que nos pune, onde a sentença que une. Se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto
Sejamos crianças nos braços do Cristo. Muito bem. Eles voltam agora mesmo. Vou convidar meu amigo Lawrence Garcia, médico, para falar sobre o pulsar da vida. E quando a gente estava preparando o evento, aí os amigos espirituais falaram assim: chama aquele cara e dá esse tema para ele. Nossa, é isso mesmo? É. E aí ele topou e vai falar para a gente sobre isso. A palavra é sua, meu amigo. Pode disparar o cronômetro, estamos preparados para pulsar a vida, né? Agradeço à Web Rádio Fraternidade, na pessoa do Rubens e da Divina, meus padrinhos, né? Agradeço a presença de vocês e realmente foi uma situação muito interessante quando eu recebi esse tema, né? Eu acho que eu vou deixar para contar a história no final. Tá bom. Mas o pulsar da vida, né? Quando eu li a frase, eu não enxerguei pulsar de primeira, assim. Eu li pular. E aí eu fiquei imaginando quando a gente é criança e a gente vivia pulando, correndo, brincando. Eu morava numa cidade do interior de Goiás, uma cidade quente pra caramba. Eu acho que nesse momento ela já não existe mais, nesse calor que está fazendo. Jussara, brincadeira. E a gente não conseguia ficar em casa. A gente só conseguia brincar e ir para a rua e ficar na casa do vizinho, e o vizinho vinha dormir na casa da gente, a gente ia para a casa do vizinho. Então, de repente, quando eu li a frase, o pulsar da vida, veio uma avalanche de memórias e lembranças, deu pulando, correndo, e isso foi o que norteou essa nossa conversa. Obviamente, a gente precisa entender por que nós estamos falando sobre isso aqui, numa tarde de sábado, né? E existe um mês para falar disso aqui, o Setembro Amarelo. O que acontece? Nós estamos vivendo uma epidemia, uma situação muito preocupante, e como já foi colocado aqui, os números são alarmantes. Ao redor de 800 mil pessoas se matam anualmente no mundo. E 20 vezes esses números, no mínimo, tentam fazer o autoextermínio. Então, o impacto social, cultural, é muito alto, para não dizer econômico, e outros impactos, espiritual. Então é preciso sim falar disso, é preciso tirar o suicídio dessa zona de tabu que aos poucos ele vem saindo. Um caso afeta 5 a 6 pessoas. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, apesar das referências não estar ali. Então, não é um problema individual. Eu tive uma aula recente agora de um curso que eu faço de acupuntura, e assim, o professor fez essa pergunta na sala para a gente, né, para os alunos: o que vocês acham desse negócio aí de Setembro Amarelo? Tá todo mundo com essas fitinhas aí, eu acho isso uma bobagem, o que vocês acham? Aí um lá foi e falou assim: eu acho que a pessoa tem o direito de fazer o que ela quer da vida. Ela não está gostando da vida, está chato, ela dá fim, dá cabo nisso, o que a gente tem a ver com a vida dela? E aí ele foi passando a palavra para cada aluno, e quando chegou em mim, eu estava já muito nervoso. Eu estava pé da vida. E eu falei assim: professor, mas a vida dos outros é muito importante. Imagine se o senhor não estivesse aqui, dando essa aula maravilhosa, e nós bebendo de sua sabedoria. Ainda bem que o senhor não se matou. Ainda bem que o senhor só acredita que o suicídio é um direito da pessoa, e o senhor não resolveu fazer isso.
Porque senão a gente não estava aqui se beneficiando disso. Então, vai muito além. Muitas mães, muitos pais perderam a graça na vida. Famílias destruídas. Eu tive na minha família um primo jovem de 19 anos que não vivia bem um relacionamento, como o Jorge colocou aqui, né? A questão passional, não vivia bem um relacionamento. Sai um dia, vai para a balada, bebe um pouco além da conta, chega em casa, está grilado, deprimido. A conversa com a namorada naquela noite não foi boa, e era uma família que tinha a tradição de ter armas em casa. Isso é comum ainda. Isso tem sido incentivado agora, nesse momento. Então, um somatório de circunstâncias facilitadoras, decepção no relacionamento, imaturidade pela juventude, um golinho de álcool e a arma acessível. Construiu-se a cena, acabou o desfecho. Perdemos o meu primo, com 19 anos de idade. A mãe dele, o pai dele já não vive, já faleceu. A mãe vive. Né? Então, quando a gente fala desse assunto, a gente fala de um problema que impacta as famílias. Né? Como a gente disse, um caso para 20 tentativas. E o que é preocupante, o maior risco, o maior fator preditivo para que a pessoa consiga o autoextermínio é ter uma primeira tentativa antes. A gente tem uma frase, o André Trigueiro fala muito sobre isso, que cão que late não morde. E a gente acha que as pessoas que ficam falando, eu não aguento mais, eu vou me matar, não vai nada. Cuidado. Isso é um indício forte de que vai. Cuidado. Se a gente ouvir isso, vamos aproximar, acolher, chegar perto. Mas por quê? O que está acontecendo? E se a pessoa tiver tido uma primeira tentativa, mesmo que algo que pareça bobo, tomou 100 gotas de Rivotril, fiquem atentos. Um diabético tomou uma lata de leite condensado, fique atento, ele quer se matar. Então, a diretora do CVV, como é que ela chama? Ela colocou muito bem, a Maria Angélica colocou muito bem. Há uma subnotificação. Há ainda dados que a gente não consegue trazer para a epidemiologia, mas existem. Então, às vezes o jovem pega o carro, bebe e pega uma rodovia em altíssima velocidade. Bate, o acidente é fatal e a gente tem o aspecto de ser uma aparência de ser um acidente. Não é um suicídio. E às vezes consciente, às vezes ele queria mesmo, quando ele pôs 180 km por hora na rodovia, ele queria mesmo achar uma curva que ele não a fizesse. Só porque isso não aparece nos dados, nem sempre ele externa, não tem a oportunidade de externar, não confia nas pessoas para dizer sobre isso. Então a gente precisa ter atenção com isso. No trabalho, aquele funcionário que está estranho, que vive muito de rosto fechado, que fala muito pouco. E existem os picos que podem nos ajudar a prestar mais atenção. Quais são as faixas etárias onde o número de suicídio é maior? Acima de 70 anos é um dos grupos de risco. É uma fase da vida onde se perdeu muita coisa. Perdemos entes queridos nobilíssimos para a nossa vida. Aos 70 anos, nossos pais já não estão mais entre nós.
Muitos dos nossos irmãos talvez não estejam mais. Também perdemos nessa época da vida a saúde. Geralmente sentimos dores nessa época. É comum a dor crônica em pessoas acima de 60 anos. Perdemos a saúde, perdemos a juventude, perdemos o vigor físico, perdemos aquela beleza que nos era motivo de tanta vaidade e alegria na juventude, se foi. Então é uma fase muito delicada e muitas vezes desrespeitada. E entre os 15 e 29 anos é a segunda causa de morte, o suicídio. Então, o suicídio hoje nessa faixa etária, ele é muito maior do que o homicídio. E às vezes a gente tem muita preocupação quando o nosso filho sai de casa e vai passear, dele se envolver numa briga e ser morto, assassinado. Estatisticamente falando, nessa idade é mais fácil, é mais perigoso ele se matar do que alguém matar ele. É o dobro a incidência, a prevalência de suicídio em relação ao homicídio. Para vocês terem uma ideia, por ano acontecem 500 e alguma coisa mil assassinatos no mundo, contra os 800 mil de suicídios. Eu estava em São Paulo no Congresso Brasileiro de Ortopedia, há alguns anos atrás, e eu assisti uma palestra muito interessante dessa pesquisadora em trauma, e ela estava fazendo uma revisão do trauma, das mortes por trauma, por causas violentas no mundo. Então ela mostrou lá o acidente de tráfico, que responde por 23%. Ela falou do homicídio, 11% das mortes por causa violenta são homicídios. E olha o suicídio lá. 4º lugar nas causas de morte violenta no mundo. Então a gente está se matando muito e está falando pouco a respeito. E por que isso está acontecendo? Por que isso está tão presente e tão alarmante? Aqui um mapa, aqui é um pouco mais restrito, é nos Estados Unidos. O que é verde é suicídio e o que é vermelho ali é homicídio. Então, dependendo da faixa etária, ali a partir dos 10 anos, essa coluna de 10 a 14, essa 4ª coluna aqui, vocês verem que o suicídio é a segunda causa de morte também entre 10 e 14 anos de idade. Eu tenho um filho de 10 anos. Isso vai até os 34 como a segunda causa de morte. Apenas depois dos 35 anos é que começa a acontecer outras coisas que superam o suicídio. O homicídio sempre atrás. Então, um psiquiatra fez um trabalho inovador em relação ao suicídio. Ele buscou na literatura mais de 15 mil casos de suicídio e foi fazer uma revisão e tentar entender em que contexto fluía aquela vida para que a pessoa decidisse abortá-la. Qual era o contexto? O que acontece no pano de fundo do suicídio? E o que ele observou? Cerca de 35% dos casos de suicídio estão relacionados à depressão. É a maior fatia da pizza. Outros 25% dos casos estão diretamente relacionados com abuso de substâncias. Álcool, drogas. E um outro tanto está relacionado
a transtornos mentais, desordens da personalidade, esquizofrenia, ansiedade, desordens somatoformes, enfim, problemas que o psiquiatra, o psicólogo trata. Então, o que ele viu com isso daí? Ele viu que o suicídio é evitável, porque ele deriva de um problema de saúde. O suicídio não é algo que a pessoa de repente na vida fala assim: cansei, vou desligar, vou tirar da tomada. O dia hoje amanheceu nublado, não vai rolar. Não é assim. Existe um contexto, existe um somatório de fatores que vão levar a um transtorno, seja ele psiquiátrico, mental, ou a partir de um comportamento que está relacionado, como mostra a pesquisa, ao abuso de substância, à dependência, à compulsão. E ser compulsivo é sofrido. Você ser atraído por algo de uma forma irresistível, isso dói muito. A forma com que nós tratamos os nossos dependentes é muito ruim. Ou negligenciamos isso, ou simplesmente estigmatizamos. Ou não damos bola, ou quando damos, às vezes criticamos, ofendemos. E isso é evitável. Então, se o suicídio está relacionado a uma questão de saúde, porque 90% ou mais dos casos tem como base um problema de ordem mental, depressão, transtornos outros psiquiátricos ou uma dependência química. Se está relacionado a uma doença, o suicídio ele tem prevenção dentro dos tratamentos de saúde. Então, quando a gente detecta alguém com risco, alguém que está falando lá no trabalho que essa vida está chata demais, se tivesse jeito ele ia dar um jeito de ir embora dessa vida, a gente tem que encaminhar essa pessoa para tratamento. Podemos até nos atrever a dar conselhos, a dizer que a vida é bela, a propor caminhos, mas a gente tem a obrigação de recomendar. Busque ajuda, não tenha vergonha disso. No consultório de ortopedia, eu mando para o psiquiatra, no mínimo, 60% a 70% dos meus pacientes. A gente precisa tirar esse estigma dos tratamentos de saúde mental. Quando se fala em psiquiatra, médico de doido. Quando se fala em psicoterapia, aquela lorota ali na minha cabeça. Não é. O psiquiatra nos ajuda muito. E eu acho até que ajuda mais do que as outras especialidades. Porque antes de sermos um corpo, antes de sermos um emaranhado de órgãos em funcionamento, nós somos uma mente. Um espírito, em outras formas de dizer, que comanda todo o resto. E às vezes a gente não se dá conta de que isso vai indo mal. E a gente precisa da psicoterapia para sentar, ouvir a nós mesmos. Né? A psicoterapia ela é muito interessante, porque quando você está ali falando espontaneamente sobre você para o psicólogo e também respondendo às perguntas do psicólogo, você está falando para você mesmo. Você está se identificando. Você está se autoconhecendo. E aí fica mais fácil. Quando a gente se conhece, estabelecer as estratégias para a nossa vida. Fazer os planejamentos, as ações que você precisa fazer para transformar.
para seguir, para vencer. É lógico que a gente não vai facilitar aqui e tornar as coisas minimizadas, banalizadas. Projeto de vida é um projeto muito, muito grande. Vencer na vida é algo que exige esforço. Vender, propagandear que vencer na vida é fácil é mentira. Exige esforço, exige acordar cedo, exige estudo, exige trabalho. O que a gente tem que propagandear é que vale a pena isso. Porque é gostoso isso, esse agora, esse momento onde se conquista dia após dia a sua evolução. Então, se falamos que o suicídio deriva de problemas mentais, de problemas relacionados à saúde, precisamos de tratamento em saúde. E o tratamento de saúde hoje contempla um paradigma novo já há algum tempo. Quem vai em palestra de associação médico-espírita, por exemplo, vê muito isso aí. Que hoje nós estamos num paradigma da saúde que é bio, psico, sócio, espiritual. E esse nome espiritual que está aí não é do espiritismo, é da ciência mesmo, é de espiritualidade. Então, para ter saúde mental, física, para prevenir doença e suicídio, é preciso cuidar do corpo. Preciso fazer exercício físico, liberar endorfina, serotonina. Porque muitas vezes a depressão é uma falta de neurotransmissores que não estão sendo produzidos porque a minha alimentação não está adequada. Ou eu estou extremamente sedentário. E aí eu entro numa rotina em que o estresse vai consumindo ainda mais esses neurotransmissores e de repente eu estou triste. Estou desanimado. Não quero mais levantar cedo. Não acho mais graça em sair com os meus amigos ou com a minha família. E vou vivendo uma distimia, uma tristeza, um desânimo. E se tiver aquelas circunstâncias facilitadoras, um revólver na gaveta, um dia que você vacilou e bebeu além da conta, ou uma briga muito forte, o segundo trágico pode acontecer. Então, é preciso falar isso também. Que a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso físico. E, lógico, psico. O que nós estamos sentindo? O que as nossas emoções contam de nós? Emoção. Mover para fora. O que os outros estão lendo em mim? Olha, você está parecendo muito irritado nos últimos tempos. Grosseiro. Ou, veja, a forma com que você fala tem ofendido. Então você consegue, com a ajuda dos outros, e principalmente aqueles que estão perto, saber um pouco mais de você. Que talvez você não saiba o que você está fazendo. Talvez você ache que o seu jeitão de ser é normal. E não é. Pode estar transparecendo de você que alguma coisa está errada lá na circuitaria cerebral. Está faltando dopamina, está faltando serotonina, seu estilo de vida está muito ruim e você está ali mostrando através do seu jeito que alguma coisa não vai bem. E a psicoterapia, a avaliação psicológica, psiquiátrica pode nos ajudar nesse sentido. E a saúde social? O que vocês acham?
Eu tenho alguns pacientes com dor crônica que eles não têm alteração nenhuma no exame. A ressonância é normal. Fazem exercício, têm um bom emprego, um salário bom, mas sofrem dor, têm desânimo. E aí a gente começa a conversar, o que acontece? Onde a gente chega? Tem um conflito. É uma sogra que não aceita a nora. É um irmão que... Eu tinha dois irmãos músicos que eu conheço, eles brigam de tapa. Barbudo, velho, 50 anos, eles vão na mão mesmo, um com o outro. E eles estão doentes, os dois, por esse conflito social. Uma mãe que tem um filho que está vivenciando a experiência da narcodependência. Você adoece, não tem como ter saúde. Então, encaminhar as nossas vidas para uma melhora dos nossos relacionamentos, para uma melhora do nosso convívio, é saúde. Se é saúde, podemos estar prevenindo suicídio, podemos estar prevenindo depressão, abuso de substâncias. Então, eu até brinco, né, quando a gente está estudando o Evangelho, que eu falo assim, o Evangelho, ele é um compêndio do bom convívio. Aos meus ouvidos, Jesus soa como sendo um mestre que nos orientou a viver bem com o outro, a fazer bem ao outro, a amar ao outro como eu amo a mim mesmo, a perdoar ao outro 70 vezes 7. Eu vejo isso na religião. E aí entra a última parte, que é a parte da espiritualidade, né? O que é espiritualidade? Ali está 26, vai até quanto? 50? Hoje, espiritualidade é muito estudado pela ciência. Esse cara aí é o Harold Koenig, é da mesma escola daquela outra doutora que eu mostrei no slide, coincidentemente, que estava no Congresso de São Paulo. E ele tem levantado muito essa questão da religiosidade e da espiritualidade na saúde. Então ele lançou publicações, tem muitos trabalhos publicados, e ele, juntamente com alguns outros autores, definiu espiritualidade para a ciência. Então, espiritualidade é uma busca pessoal para compreender respostas a questões fundamentais da vida. Por que estou aqui? Para onde eu vou depois da morte? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui nesse emprego? Por que eu vou sair desse lugar? Essa busca que a gente tem, que não está no campo da matemática, da filosofia, aliás, filosofia até que sim, mas dessas ciências mais materiais e exatas, essa busca está dentro da espiritualidade. E também a busca e a nossa relação com aquilo que a gente considera sagrado, transcendente. Então, o que eles descobriram? Há instrumentos para eu analisar se você transcende mais ou menos, se você viaja mais ou menos, se você tem relação com o sagrado, e o que essa relação com o sagrado, chamemos ele de Deus ou outras palavras, o que essa relação produz na sua vida. Se você usa essa relação para o enfrentamento das suas aflições e dificuldades. Tem instrumento para saber isso. Eu posso aqui agora, nesse público, fazer um questionário, elaborando as questões que vão saber o que causa sofrimento em você, quais são os problemas que você está enfrentando, onde que dói no seu corpo, onde que dói no seu coração, e se Deus tem a ver com isso, se você usa a sua fé para trabalhar essas questões.
para tentar vencer essas questões. Então, o que eles estão descobrindo cada vez mais, através de vários estudos, que até rendeu esse livro aí, ó, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Hoje, o médico que disser assim, não, eu não levo em consideração esse negócio de espiritualidade e não levo em consideração o quanto o paciente usa da sua fé, da sua religião para enfrentar as suas dores e doenças. Se o médico disser isso, ele está desatualizado, porque isso já está na ciência. Há como abordar isso. E quando os estudos vão sendo direcionados para questões mais específicas, eles vão observando umas coisas muito interessantes. Quando, por exemplo, o paciente usa da religião de uma forma positiva, isso chama coping positivo. Porque eu também posso usar a religião de uma forma negativa, a gente sabe disso, né? Mas quando eu uso a religião, a fé, como algo que me sustenta, que me encoraja, que me dá paciência, eu tenho uma ferramenta poderosa contra a depressão. 65% dos estudos observacionais encontraram taxas menores de depressão nas pessoas mais religiosas. Quando estudam, por exemplo, o tempo de internação, as pessoas mais religiosas ficam menos tempo, em média, internadas. Quando, por exemplo, a gente analisa intervenções religiosas, 5 de 8 testes que ele fez a revisão, observaram que a recuperação da pessoa através de uma intervenção religiosa é mais rápida. Então eu estou lá dando remédio. Precisa do remédio? Precisa. Depressão precisa de remédio. E quem vai definir isso é o médico, não somos nós, pacientes. Porque às vezes a gente vai no consultório, o médico faz um diagnóstico, mas não queria tomar remédio. Seria ideal se não precisasse, mas precisa. Se tiver diabetes, às vezes não precisa da insulina. Se tiver pressão alta, às vezes não precisa do antihipertensivo. Sim. Então, precisa do remédio, precisa da psicoterapia e às vezes cai muito bem também um grupo de oração. Cai muito bem, dependendo da sua religião, um passe magnético. Qual o problema? Isso funciona. As intervenções religiosas funcionam. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade de abordar isso com as pessoas por preconceitos que existem. 68% desses 100 estudos aí, 68 deles mostraram que quanto maior a religiosidade, menor a depressão. E aí eu faço um parênteses. Religiosidade. Existe, conforme denominou um psicólogo americano, Gordon Allport, existe 2 tipos de religiosidade. Ele dividiu elas em religiosidade intrínseca e extrínseca. O que é religiosidade intrínseca? É aquela em que a minha espiritualidade fala mais alto. Eu tenho na minha religiosidade uma forma de transcender, de acreditar, de me encorajar, de me movimentar positivamente aqui dentro. É aquele que põe em prática o que a religião fala. Que quando ouve lá de Jesus, ame o próximo como a ti mesmo, ele tenta amar mesmo o próximo. Deixa eu ver como é que é esse negócio. Quero amar. Essa é intrínseca, está dentro. A extrínseca é quando eu uso a religiosidade para atingir um objetivo. Seja ele material, seja ele um status, aparecer, Quando você, e tem ferramentas para avaliar isso, quando você tem religiosidade extrínseca, ela não ajuda na sua saúde. Quando é intrínseca,
ela ajuda. Então também não adianta só a gente dizer assim: tonifique a sua religiosidade, vá para a sua igreja, para o seu centro. E a religiosidade organizacional ainda é melhor do que a não organizacional. Aquele que fala assim: não, eu tenho em casa lá uns livros, eu fico em casa mesmo, não vou em lugar nenhum não. Os estudos mostram que esse tipo de religiosidade não ajuda tanto. O bom é ir lá, conviver com o povo, construir uma rede social de gente que quer praticar o bem, que quer fazer acontecer essa religiosidade, positivamente falando. Então a religiosidade, quando ela é intrínseca e organizacional, ou seja, eu vou a uma organização, a uma instituição praticar a minha religiosidade, ela funciona mais. E basta agora a gente pegar na nossa memória, rápido, aqui, faz esse exercício. Quantos amigos nossos que nós abraçamos hoje, não os conhecemos dentro da prática religiosa? E esses amigos são importantes para nós. Eu estou aqui por conta de um amigo desses. Então esses vínculos são muito importantes para a promoção de saúde, para a diminuição de depressão, conforme mostram os estudos, e consequentemente para reduzir as taxas, os números do suicídio. Então quando a gente vai lá na nossa religião e recebe uma pessoa nova, a gente está recebendo uma pessoa com a possibilidade de intervirmos positivamente na saúde dela. Por isso que hoje as estruturas religiosas tentam saber acolher melhor. Estão estudando como receber melhor as pessoas que estão chegando pela primeira vez na casa. Porque o impacto disso na vida dessa pessoa pode salvar a sua vida, literalmente. 84% desses estudos mostram menos taxas de suicídio quando as pessoas são mais religiosas. E esse é um dado muito importante. Quando a gente analisa os fatores que estão relacionados ao suicídio, a gente viu lá: depressão, abuso de substância, transtornos mentais. E os fatores que previnem mais? A religiosidade é um dos mais importantes. Então, quando você leva o seu filho para fazer oração, quando você leva o seu filho para estudar o Evangelho, ou para estudar o Alcorão, ou para fazer meditação lá no templo budista, você está dando para ele gotas medicamentosas que vão prevenir o colapso que um dia ele poderia ter diante das aflições da vida. Então aquilo que às vezes parece uma coisa corriqueira, simples, banal, é fundamental. E o abuso de substâncias? Aí sim o número é impactante. 90% de 140 estudos científicos mostraram uma correlação inversa entre abuso de substância e religiosidade, espiritualidade. Então, quanto mais frequente na religião, menos eu bebo, menos eu fumo, menos eu consumo drogas. Esse número é o mais esmagador. Se nós vimos que 20% dos casos de suicídio estão relacionados com abuso de substância, se eu dou religião como medicamento, esses 20% vão se transformar em 2%, baseado nos estudos. Dá uma outra forma em que a espiritualidade, a religiosidade vai atuar.
Então o que ele finaliza? Isso aí está até entre aspas, porque são palavras que eu tirei do livro mesmo. Ele diz: a consistência destes estudos, destes resultados é impressionante, dado que foram realizados em populações bem diferentes, por diferentes grupos de pesquisadores e em diferentes áreas do mundo. Então, você obter o mesmo resultado em cada canto do planeta, com gente de cultura diferente, de pessoas de educação diferente, de língua diferente, e você obter o mesmo resultado, é porque provavelmente esse instrumento ele é realmente eficaz. Então, além do antidepressivo, além da psicoterapia, a gente precisa ter em mente que estimular a espiritualidade é uma ferramenta importantíssima. Gente, estimular a espiritualidade nos outros e em nós é uma ferramenta importantíssima. Como eu posso, então, estimular essa espiritualidade? Qual o caminho? Um dos fatores que mais estimulam a espiritualidade é a religiosidade. Qual religiosidade, então? Intrínseca, tem que acontecer aqui dentro. E organizacional. É bom ir até lá. Não fique em casa com um livro só, não, porque você vai dormir e não vai ler nada. Começa a fazer oração, dorme, apaga. Lógico que a gente tem que estudar em casa, orar em casa, fazer culto no lar, né? Todo mundo faz isso. Mas é preciso estar vinculado na instituição, ter uma função. Então, qual proposta dentro dessa pegada bio, psico, sócio espiritual? Qual é a proposta que nós vamos agora aplicar para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado, para ela pulsar a vida? O que a vida precisa para pulsar? O que vocês entendem por pulsar a vida? Me veio muito forte, Rubens, quando a frase eu li, a proposta do mestre, a promessa dele. A gente sabe, né? Agora eu vou falar aqui, eu sou espírita, gente. Então, eu tento raciocinar demais em cima das coisas. E eu sei que eu não vou morrer, que a minha alma sobrevive. Então, se eu tenho certeza que minha alma sobrevive, então eu tenho certeza que a vida não acaba. Então, teoricamente, de uma forma simplista, eu não deveria me preocupar com o fim da vida, com a morte. Mas a vida ultrapassa isso. E Jesus diz para nós que Ele veio para que a gente tivesse vida em abundância. Então, a nossa vida, ela pode se tornar farta. Farta de sentido, farta de propósito, farta de acontecimentos que vão tornar a vida valorosa a tal ponto que eu nunca vou pensar em fazer uma besteira ou algo tão dramático que é tirar a minha própria vida. Se a minha vida for cheia, se a minha vida for pulsante, eu posso enfrentar as dificuldades, eu posso passar pelas aflições, eu posso chegar na minha velhice com as perdas que terei de uma forma consciente, de uma forma pacífica, resignada, né? Então, onde que está a força para viver? Onde que está a nossa força para viver? É nos braços musculosos? Nas pernas que correm rápido? Se fosse o Nick Vujicic, estava lascado, porque ele não tem braço nem perna. Mas ele faz palestra no mundo inteiro, ele escreve livro, ele tem uma família linda.
Onde que está a força? Provavelmente está dentro de nós. E onde que está a beleza em você? A gente viu aqui dessa análise muito bem feita sobre essa busca que nós estamos indo em melhorar a nossa aparência, em ter mais likes e visualizações nas mídias sociais. E a gente está vivendo uma época em que a cirurgia plástica está bombando. Enfim, vaidade. Em outras palavras, excesso de vaidade. Mas será que é aí que está a beleza? Madre Teresa de Calcutá não tinha beleza estereotipada física, mas olha a grandeza. Olha o que ela fez da vida dela, lá na Índia, em Calcutá, no meio da pobreza, com poucos recursos. E onde que está a nossa liberdade? Porque às vezes a gente se sente muito preso, muito amarrado. Eu tenho um monte de paciente que está insatisfeito demais com o trabalho, que se sente preso, não gosta do trabalho. Será que a nossa liberdade, ela está tão assim, à mercê dos acontecimentos que estão exteriores a nós? Ou eu vivo preso aqui dentro? Porque se eu perguntasse para Nelson Mandela, que ficou 27 anos na cadeia, por que você continuou vivendo se você não tinha liberdade? Por que você não se matou lá dentro da cadeia? Provavelmente ele ia falar: a minha liberdade não estava ali, ela estava aqui e aqui. E ele sai e constrói o movimento que vai libertar um país inteiro do apartheid, que foi a maior vergonha da humanidade, uma das. E um homem que fica 27 anos preso, ao invés de sair de lá angustiado, magoado e com ódio, ele chama aqueles que o prenderam e propõe: ok, você me deixou preso 27 anos, agora vamos libertar o nosso povo. Vejam, os valores, eles são relativos. E quem dá o valor da minha vida sou eu, não é o mundo. O valor que a nossa vida tem, quem dá é nós. E eu aqui peço licença para usar uma frase de Emmanuel, que diz assim: o amor nos valoriza para a vida. E a sabedoria valoriza a vida para nós. Se eu amo, a vida tem valor. E se eu tenho sabedoria, tudo que parece dificuldade, aflição e sofrimento é apenas um instrumento de crescimento. E eu uso o limão, como é que é aquela frase? Se me der limão, eu ponho um pouco de açúcar, faço uma limonada. Alguns mais animadinhos vão fazer uma caipirinha. E a nossa luta de vida, e a quem nós vamos servir? Eu acho, para finalizar, que tudo isso que nós temos vivido, tudo isso que a gente tem percebido em relação à nossa espiritualidade e religiosidade, ela só tem sentido quando ela serve. Se a gente não servir ao outro, como o outro nos serve, porque a nossa interdependência ela é flagrante, nós estamos aqui protegidos e a gente não fez nada disso, a gente está amparado e acolhido o tempo todo pelo outro. Então eu preciso dar devolutiva, eu preciso eticamente, moralmente servir ao outro. E esse serviço, essa fraternidade, ela não pode ter fronteira. Eu não posso ficar estabelecendo regras para amar.
para trabalhar, para produzir. E foi isso que ressignificou a minha vida. Quando o Rubens me mandou a mensagem, eu estava no banheiro. Não precisava falar disso, né, amor? Mas é porque o momento foi tão marcante que foi natural. A gente está no banheiro, a gente aproveita a oportunidade lá no banheiro para fazer um checklist no WhatsApp. Pronto, falei. E aí tá lá. Laurence, você aceita? Confirma aí, o pulsar da vida. Aí eu olhei e falei assim, o que a divina quer com isso aqui? O que eu vou falar de pulsar da vida? Tem 1000 pessoas mais capacitadas que eu. E eu estava num momento que eu não tinha ânimo para nada. Eu não queria levantar da cama. Eu estava morto-vivo. Eu não tinha graça em mais nada. A minha esposa grávida. Nossa neném ali. Meu filho lindo. E eu não via beleza em mais nada. Eu estava vivendo um dos momentos que muitos de nós aqui já viveu. Isso acontece. Nós não vamos ficar livres da tristeza, do desânimo. E qual é o problema disso? O problema é que você às vezes acha que esse momento ele é eterno e que ele não vai acabar. E numa dessas você fala assim: ah não, a vida podia acabar agora. E eu estava sentindo isso. Não sei porquê, eu tenho um trabalho, não faltei ao meu trabalho, eu tenho uma família linda, mas eu não queria continuar. E essa frase, esse convite, me fez lembrar de tudo que é a minha vida. Me fez perceber que eu faço parte de um grupo maravilhoso, não só familiar, mas também de amigos, que estão fazendo com que minha vida seja mais colorida, para que os meus caminhos, eu consiga perceber essas flores que estão nos meus caminhos, e que aquele momento ia passar. E nesse momento é muito importante a compreensão da pessoa que vive com você, porque você se torna um saco para quem está do seu lado. Um porre. Ninguém te aguenta. E ela aguentou. Sem brigar comigo. Difícil acreditar, mas é verdade. Ela viveu comigo todos os dias, vendo a minha cara amarrada, o meu desânimo, mal olhava para ela nem para o meu filho, e ela conseguiu passar por isso. Então, ajudar o outro é isso também, é suportar, não no sentido de aguentar, mas de dar suporte e esperar que vai passar. Então, por isso eu te agradeço. Agradeço aos amigos da Fraternidade Sem Fronteiras, que tem um stand ali fora vendendo camiseta linda, né? E que eu acho que era bom se todo mundo fosse lá e comprasse uma camiseta. Por que não? Por que não entrar para a Fraternidade Sem Fronteiras? Por que não ajudar num projeto? Por que não dar esse sentido à vida? O sentido da caridade, do amor ao próximo? Mesmo estando triste, mesmo tendo dificuldades. E quero agradecer à Rádio Fraternidade, porque foi num momento parecido com esse que eu vivi recentemente, que eu assisti uma palestra que foi transmitida pela Rádio Fraternidade, uma palestra do Simão Pedro. E aí eu
falei assim, olha, eu preciso descobrir como eu encontro esse povo que está trazendo esses palestrantes para cá. Tinha um cartaz, o número da Rádio Fraternidade, eu fui na casa do Rubens, porque tinha lá um telefone, né? E eu liguei para ele e falei, eu estou querendo participar aí do seu projeto. E estamos juntos, eu participo dos eventos da rádio, não tanto quanto eu gostaria. Mas o interessante é o seguinte, onde eu quero chegar aqui para a gente finalizar. Se você quer dar sentido para a sua vida, se você quer ajudar o próximo, as portas estão abertas. Deus é o melhor patrão do mundo. Não há desemprego. E o salário é bom. E Ele te recompensa e te promove imediatamente. Você sobe um degrau, você é promovido. Precisa da sabedoria para perceber isso. E perceber onde atuar. E hoje está escancarado onde atuar. Nós temos projetos do bem, projetos de amor, de solidariedade para todo canto. O que você está esperando? O que impede? Mas eu não me sinto qualificado. 80% das caravanas da saúde que vão para a África, não é, Rodolfo? Não são de médicos e nem profissionais da saúde. Às vezes a gente vê professor fazendo curativo, engenheiro vestindo roupa nas crianças, medindo tamanho de pé. Qual o problema? Profissão? Fraternidade. Obrigado, gente. Desculpa o tempo. Eita! Esse é o Lawrence. Vocês veem como é que a espiritualidade trabalha, né? Não foi à toa que a gente, como eu disse, a gente recebeu a intuição de chamá-lo para que ele pudesse compartilhar também com a gente esse conhecimento, esse ensinamento.